Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero te contar que por muito tempo rotina saudável pra mim era só sobre aparência, era só em busca de um corpo perfeito que nunca chegava e eu não tinha paz nenhuma, mas isso tudo mudou e eu vou te contar. Mas antes, vamos fazer aquele chazinho? Agora sim, chazinho na mão e vamos conversar. Eu só passei a entender o que era saúde de verdade quando eu ganhei um livro do Victor Sorrentino sobre longevidade, que se chama Os Segredos para uma Vida Longa. Eu ainda morava no Brasil quando eu ganhei esse livro e foi a partir dele que a minha visão de rotina saudável mudou completamente, porque até então, rotina saudável para mim era somente relacionado a treino e dieta. E eu fazia dietas bem restritivas, assim, passava meses comendo só frango e batata doce, depois fazia dieta cetogênica, fazia dieta sem glúten, sem lactose, fazia dieta do ovo, enfim, várias dietas que só me levaram a compulsão alimentar, bulimia, distorção de imagem e aquela busca infinita pelo corpo perfeito, que na verdade a gente sabe que não existe. Eu já estava começando a entender um pouco mais sobre saúde integrada, eu já praticava yoga nessa época, então o yoga me ajudou muito nesse caminho de autoconhecimento e entender que não era somente o corpo e que eu precisava de outras ferramentas para me sentir bem. Mas eu continuava treinando musculação, que era algo que eu não gostava, em busca de um corpo, fazendo dietas e praticando yoga. E aí quando eu cheguei na Austrália, eu tive acesso a mais informações e eu me joguei de cabeça nesses conhecimentos. Eu fiz uma mentoria de medicina integrativa quântica, que deu assim um boom na minha cabeça, foi um salto quântico. Eram informações tão familiares para mim, parecia que eu já sabia daquilo, por mais que eu estivesse aprendendo, não sei, algo dentro de mim já tinha esse conhecimento, sabe? Eu fui tão profundo nessa mentoria que eu me destaquei na turma, os meus mentores me convidaram a trabalhar com eles. Na época eu trabalhei ajudando os alunos novos que estavam entrando para a mentoria e obviamente comecei a colocar em prática as coisas que eu estava aprendendo, porque afinal de contas não adianta a gente só saber, né? Não se faz um bolo lendo a receita, tem que colocar a mão na massa. Então a primeira coisa que eu mudei quando eu tive mais esse conhecimento foi a minha relação com os treinos. Antes eu treinava pensando sempre na estética, com o objetivo de chegar num corpo específico. E eu passei a treinar com exercícios, com esportes e movimentos que eu gostava, independente da estética que ele ia me trazer. E a primeira modalidade que eu fui com esse mindset foi o CrossFit, que na época eu era assim, apaixonada, eu treinava 6 vezes na semana, só que eu sempre gostei de praticar vários outros esportes. Primeiro por curiosidade, segundo que na minha cidade onde eu morava no Brasil não era possível de eu praticar esses esportes, então aqui eu vi uma porta de oportunidades para experienciar diferentes coisas. E eu adoro conhecer coisa nova. Então eu fui para escalada, pedalar de road bike. No Brasil eu tinha mountain bike, mas não tinha como pedalar de road bike. Na minha cidade não tem nenhum asfalto, não tinha nenhum asfalto. Aula de tecido, natação, eu aprendi a nadar aqui na Austrália. Andar de skate, surfar, andar de patins, enfim, várias coisas. Então essa relação com os treinos já me trazia muita sensação de bem-estar. Porque era um momento do meu dia onde eu saía daquela rotina de casa, trabalho, estudo e eu ia lá para desopilar, era um momento meu mesmo, sabe? E com isso eu mudei também a minha relação com os alimentos. Eu morria de medo dos alimentos, tudo eu achava que ia engordar. E nessa mentoria eu aprendi quais eram os alimentos que realmente são nutritivos, que nos fazem bem, como que os alimentos mais processados, industrializados, nos roubam energia ao invés de nos dar energia, enfim. E eu fui mudando ali a minha relação com os alimentos e isso foi me ajudando muito também a ter mais paz nessa questão, sabe? E aí eu fui aprendendo nessa mentoria que eu precisava olhar para outras áreas que não eram somente o exercício físico e a alimentação, mas que eram tão importantes quanto para me trazer mais energia, para me dar mais vitalidade, para aumentar a minha autoestima e eu me sentir bem de fato. Então, se você também quer sair dessa prisão da estética e viver uma rotina mais leve, eu vou deixar
5 hábitos aqui que me ajudaram muito nesse processo. O primeiro deles, eu já dei esse spoiler, que é movimentar o meu corpo com algo que me faça feliz, com algo que eu goste, que me dê prazer. Me desprender, sabe, de que tem que ser uma musculação e ir para academia. Não. Se permita movimentar o seu corpo com aquilo que você goste. E a segunda foi passar a meditar com mais comprometimento, nem que seja 1 ou 2 minutinhos por dia. Isso me ajudou e me ajuda muito a me autorregular, a me autoconhecer, a diminuir os meus fluxos de pensamentos. É uma ferramenta assim que eu não largo por nada. A terceira é não checar o telefone assim que eu acordo. Eu gosto muito dessa sensação de, antes de eu dar atenção para outra coisa, eu prestar atenção em mim mesma. Como que eu acordei hoje? Como que eu tô me sentindo? Então é um momento onde eu gosto de incluir essa meditação, tomar uma água tranquila, ficar aqui com meu marido. Aí depois eu vou olhar no celular. Porque se a gente acorda já mexendo no celular, a gente já começa a encher o nosso cérebro de informação e vai atropelando o dia e a gente não vai se dando conta da gente mesmo. Então, calma, cuida de você primeiro, depois você checa o seu celular. E a quarta dica é se conectar com Deus e com a natureza. Eu sou cristã e a forma que eu mais me conecto com Deus é contemplando a natureza, é observando a perfeição e a beleza da natureza. Então, todos os dias eu tento olhar para algo natural e isso automaticamente eleva os meus pensamentos a Deus. E vem muito sentimento de gratidão, eu sinto vontade de agradecer, nem que seja só por aquele momento ali mesmo. Então isso também é algo que me reenergiza assim absurdamente. E a quinta dica é substituir metas estéticas por metas de bem-estar. Você pode incluir pequenos hábitos de bem-estar ao longo do seu dia, seja ouvir uma música, fazer um chazinho ou se alongar, qualquer coisa que te traga esse sentimento de bem-estar, sabe? Então a estética hoje pra mim é uma consequência. Claro que a gente gosta de se sentir bem, mas eu realmente acredito que a gente cuidando disso de dentro pra fora, isso acaba transbordando e refletindo na nossa imagem. E afinal de contas, quando você cuida da sua saúde em todos esses aspectos, não tem como o teu corpo não ser perfeito. Afinal de contas, um corpo perfeito é um corpo funcional, um corpo saudável, ele não tem excesso de gordura, nem déficit de gordura, ele é exatamente perfeito como ele deve ser, se você der todo esse suporte para ele. E a estética para mim hoje acabou virando uma consequência desses meus hábitos. Claro que eu gosto de me sentir bem, mas eu realmente acredito que quando a gente cuida de todos esses pilares, quando a gente cuida da gente, de dentro para fora, isso acaba se refletindo na nossa estética. E um corpo perfeito, ele não tem excesso de gordura, nem escassez, ele é funcional, ele é perfeito. Então o que eu busco hoje mesmo é viver bem, é me sentir feliz, cheio de energia e de vitalidade. Agora me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, se você tá passando, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal, toda terça e quinta tem vídeo novo aqui pra vocês. Ativa o sininho, que daí você já vai saber assim que eu colocar esse vídeo. E a gente se vê na próxima. Beijo, bye bye!